Muitos conservadores ainda têm uma visão, digamos assim, equivocada de mercado, de forma de desenvolvimento. Eu diria que tem muitos conservadores que ainda têm uma cabeça socialista. Pois é isso mesmo. Talvez ele nem sabe que ele está sendo socialista, mas ele está sendo socialista. Até porque todos os anos de escola que ele aprendeu, sempre tem aquela vertente socialista que está contida nos conteúdos. E se ele fez universidade, então aí lascou, né? Às vezes até os padres quase todos, né? Mas às vezes até os pastores também têm essa perspectiva socialista. Então, o que é isso? O que isso significa? As pessoas olham para a sociedade e observam lá coisas que elas não gostam, né? E às vezes essas coisas que elas não gostam atingem elas mesmas. Por exemplo, vai trabalhar. E qual que é o emprego, qual é o salário que a pessoa consegue? Suponhamos, R$ 1.500. Tá vendo? Eu com R$ 1.500 não vou comprar nunca um carro de luxo que o meu patrão tem. Meu patrão, né, o carro dele demoraria talvez algumas décadas desse salário para poder comprar o carro de luxo do patrão. Então, passa a criar-se uma ideia, inclusive, de que é um salário injusto. E se é um salário injusto, então é porque existe o salário justo. E esse salário justo na cabeça dessas pessoas, que são socialistas, mas a boa parte acha que são conservadores, né? Essa justiça é uma justiça dada a priori, antes dela ocorrer. E aí não é propriamente justiça. Aí é uma outra coisa, né? Aí é uma busca por igualdade, por condições mínimas, mas é tudo menos justiça. Justo é aquilo que as partes combinam entre si e cumprem. O funcionário se compromete a trabalhar 40 horas por semana, 44, 48, sei lá, é o que está no contrato. Em troca disso, o patrão se compromete a pagar R$ 1.500 para ele, mais 1.500 que são de impostos, dão R$ 3.000. Aí as pessoas muitas vezes não sabem nem disso. Quando elas entendem que o valor do salário, muitas vezes, em algumas categorias, é quase o mesmo valor do que é pago em custos de contratação desse funcionário, ou aproximado disso, aí ele fala, opa, tem algo errado. Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas trabalham sempre naquela perspectiva de que vou trabalhar, eu preciso ter um bom salário, independente do que ele está produzindo. O que determina o valor do salário é aquilo que ele é capaz de produzir para o empregador, mais a capacidade de negociação que ele tem frente ao seu empregador. A tese da mais-valia do Karl Marx, que o trabalhador receberia apenas uma parte do que ele produz, ela é falsa, ela é mentirosa, né? Deliberadamente mentirosa. E tem que entender que muitas vezes as empresas quebram. E por que as empresas quebram? Tem uma série de motivos, mas a principal é que o custo da mão de obra fica muito alto. E aí o patrão não tem como resistir e a empresa fale, vai à falência, ele fecha a empresa. Mas aí, digamos, o pensador, que às vezes até se intitula, como que eu vou dizer, conservador, ele tem um valor exato que seria necessário para o patrão pagar. Sei lá, um salário de R$ 5.000. Só que se o patrão for pagar um salário de R$ 5.000, estabelecer, inclusive, essa obrigatoriedade, tem que ser 5.000. 5.000 ele vai custar 10, pelo menos 9 ele vai custar para a empresa. O que esse trabalhador vai fazer, de fato, que vai permitir que o patrão, além dos 9 que ele vai ter de custo com esse contratado, com esse seu funcionário, ele precisa ter, inclusive, uma margem de lucro, né? Então, o que esse funcionário vai produzir que lhe permita, por exemplo, ter uma rentabilidade em função desse funcionário de 11.000, porque aí ele paga 9, né, 5 mais 4 de custos de contratação, e ele tem que ter pelo menos um lucro de mais 2. Se ele não for para ter uma margem de lucro,
não adianta ele ter a empresa, ele vai fazer outra coisa, vai investir em títulos do governo, vai ser um rentista ou coisa parecida. Então, esse é um ponto interessante que as pessoas precisam observar. Até esses dias discuti conversei, na verdade, né, com uma seguidora minha que estava usando essa categoria que as empresas, às vezes, têm lucro excessivo. Não existe lucro excessivo. Existem grandes lucros, mas por que é excessivo? Está excedendo? Excedendo o quê? Ah, mas ele contratou um funcionário que paga um salário baixo, esse funcionário dá uma receita alta para ele. Ué, então muda de empresa, ele está lá obrigatório, é um trabalho compulsório, é um trabalho escravo? Não, se é um trabalho livre, é só ele mudar de empresa. Ocorre isso muitas vezes, que a pessoa fica irada quando tem uma empresa terceirizada que trabalha para outra empresa, e muitas vezes essa empresa terceirizada presta serviço para uma estatal. Essa estatal geralmente ocorre isso de larga escala, né? Contrata uma empresa e essa empresa tem uma margem de lucro significativa, porque quem consegue fazer um contrato com a estatal, ele é um cara privilegiado, a empresa privilegiada, que geralmente dizem, né? Não acredito, mas dizem que teve que subornar a licitação, o leilão, a tomada de preço, será o que tenha sido a categoria. Por isso ele tem uma rentabilidade maior, porque aquilo não é fruto meramente de uma competição, mas é fruto de contatos. Ele tem QI, né? Tem quem indica para aquilo. E aí, obviamente, às vezes essa empresa recebe por trabalhador que desenvolve a atividade, sei lá, um valor de 6, 8, 10 mil reais e paga para esse funcionário dela que trabalha nessa empresa maior, cerca lá de, suponhamos, 3 mil reais, colocando mais 3 em cima de custos, daria 6 no máximo. Sobraria, então, para essa terceirizada, 4 mil reais, que é uma marca excelente. Mas se tem uma distorção aí, não é em função da relação trabalhador e empregador. Se ocorre digamos assim, uma coisa inusitada ali, é em função da própria natureza desta empresa que se relaciona com um ente público, geralmente, não estou dizendo que é só isso, mas geralmente é um ente público, e, portanto, é alguém que recebe dinheiro de forma coercitiva da população. Portanto, não se trata propriamente de um empreendimento livre, de uma relação livre. É difícil as pessoas entenderem essa questão, né? Mas é isso que ocorre. Então, se um patrão e um empregado chegarem a um acordo na contratação, esse salário vai ser sempre justo. Até porque o dia que não for mais justo, o empregado vai embora. O empregado começa a faltar, né? O cara paga um salário muito baixo para o seu funcionário, ele começa a faltar, começa a fazer bico em outra empresa. Esse é o ponto. Mas, ele não tem outra oportunidade. Bom, você não tem outra oportunidade, aquele é o único emprego que achou. Então, consequentemente, aquele pagamento não está sendo injusto, está sendo justo dadas as condições, digamos, de vulnerabilidade desse trabalhador. Esse ponto que as pessoas às vezes não param para perceber, que se for uma relação livre de mercado entre contratação e venda de trabalho, ela é sempre justa. Não tem essa história de trabalho de salário injusto. Né? Então, para deixar bem claro, vamos separar aí contratação de empresas privadas com trabalhadores que prestam, essa empresa que presta um serviço para o mercado. Porque quando presta serviço para um estatal, aí já vem a maracutaia, já está no DNA do negócio, né? Porque as estatais, elas são sempre empresas que são formadas, inclusive, a partir de dinheiro que o Estado retira da população. Porque senão não teria o capital inicial para criar uma empresa, como, sei lá, agora vem aí a Embraer do ar, né? Vem a Embraer dos satélites. De onde precisa do quê? Precisa de quantos bilhões? Precisa de 10 bilhões de reais para começar essa empresa. De onde vão sair esses 10 bilhões? Vão sair do seu bolso contribuinte. Então, portanto, ela já nasce de uma extorsão do contribuinte. Espero ter sido claro.